Olá, estamos começando mais um programa Saber Direito Responde. Meu nome é Antônio Minhoto, sou professor de Direito na área de Direito Público, Teoria Geral do Estado, Ciência Política, Direito Constitucional. E vamos aqui nesse programa responder algumas dúvidas ligadas ao curso que ministramos ainda há pouco sobre a igualdade e a questão das cotas étnicas, as perguntas mais recorrentes, mais incidentes sobre essa temática. A primeira questão se refere aqui qual a diferença de igualdade formal e igualdade material. Essa é uma questão realmente bastante recorrente, bastante comum em relação a esse tema. Veja, a igualdade formal, historicamente, ela tem uma origem dentro do liberalismo. É aquela igualdade que ela é contemplada, especialmente nas leis, e mais especialmente ainda nas constituições escritas, especialmente, né, ou de maneira mais destacada, dentro desse panorama de positivação de determinados direitos, no caso aí o direito da igualdade. A igualdade material, ela surgiu depois, dentro de uma concepção de Estado socialista, já bem diferente, já no início aí do século XX, especialmente no bojo aí da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que adotou as ideias de Marx, o marxismo como um parâmetro, como um norte de atuação e de estruturação da sociedade e do Estado. Ocorre que com o tempo, e especialmente hoje, contemporaneamente, esse direito que era essa igualdade formal, típica desse ambiente ou dessa ideologia liberal, ela está pouco a pouco sendo influenciada, eu até diria pouco a pouco não, já está bastante influenciada por essa noção da igualdade material, ou seja, busca-se também agora que a igualdade formal expresse algum tipo de materialidade, que ela seja algo palpável e saia do campo meramente formal, meramente previsto, até mesmo retórico, para se tornar algo mais concreto, mais palpável. Como inclusive, referente a esse próprio tema que nós estudamos, da igualdade em relação às cotas étnicas, que teve um recente julgamento no STF, e o STF disse isso muito claramente, essa questão da concretude do direito da igualdade. Uma outra questão é a que diz o seguinte: é possível promover tratamento discriminatório de modo lícito? É possível sim aplicar o tratamento discriminatório. É até importante que isso seja colocado com muita clareza, porque claro que quando se fala em discriminação, sempre há um sentido, ou frequentemente há um sentido pejorativo de algo que é ilícito, de algo que não é permitido, de algo que é descabido, que ofende ao sistema jurídico normativo, mas na verdade a discriminação ela é plenamente permitida quando ela obedece a dois requisitos objetivos, que é ela ser genérica, ela deve ser genérica e deve ser fundamentada. Ela deve ser genérica, ou seja, ela não deve se voltar a ser algo meramente direcionado a uma pessoa ou a uma situação muito específica. E ela deve receber uma fundamentação adequada. Certamente, até de uma maneira intuitiva, se pode perceber que essa fundamentação adequada é realmente o grande nascedouro das mais ardentes polêmicas envolvendo a questão da discriminação, quando se cria um mecanismo de discriminação positivo. Mas, veja, por exemplo, que nós temos no nosso sistema, previsto até na Constituição, a licença maternidade. A mãe que dá à luz, ela tem direito a uma licença maternidade de 120 dias. O pai dessa mesma criança tem direito a uma licença de 5 dias. É óbvio que entre a mãe, entre o homem e a mulher, está havendo uma discriminação favorável à mulher aí no caso, que acabou de dar à luz. Mas essa discriminação, ela é fundamentada, porque a mãe pariu, teve todo um processo, teve um desgaste diferente, físico, psicológico, que o homem não experimentou, que o pai não experimentou. Então é razoável que exista essa discriminação para atender a uma situação determinada, uma situação específica, que assim nada terá de ilegal, nada terá de ilícito, não vai ofender esse sistema jurídico normativo de modo algum. Mais uma questão agora, uma pergunta bastante objetiva: em que consistem as chamadas minorias? As minorias, a conceituação das minorias é algo que, por vezes, se revela até mesmo tormentoso, porque não é um tema tão tratado como deveria ser junto à doutrina. Eu diria que as minorias elas têm algumas características
Um grupo minoritário para começo de abordagem, ele não necessariamente ele é numericamente inferior. Veja-se, por exemplo, o exemplo da África do Sul com o apartheid, em que a maioria negra era subjugada, era dominada por uma minoria branca. O que tem na realidade como característica dentro da minoria é ela ser um grupo vulnerável, socialmente vulnerável, ela é um grupo hipossuficiente, ela não consegue articular a sua própria defesa de uma maneira isolada, de uma maneira independente, e ela também ela demanda uma proteção especial, ela demanda uma proteção específica. Dentro dessa conceituação, portanto, você vai poder localizar dentro desse espectro da minoria vários grupos que estão inseridos nesse contexto, como, por exemplo, os negros, como as mulheres. Vejam-se que as mulheres, elas são numericamente no mundo, não só no Brasil, elas são a maioria da população e, no entanto, elas podem ser enquadradas na categoria de minoria se necessitarem dessa proteção especial. Então, essa qualificação como minoria é que vai qualificar esse grupo como um demandante, como aquele que faz jus a uma determinada proteção. Falamos dos negros, falamos das mulheres, os portadores de deficiência, homossexuais, há vários tipos de grupo, há minorias, inclusive culturais, ciganos, portadores de deficiência, como já falamos, enfim, há vários grupos que merecem esse tipo de proteção específica relacionada à minoria. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e já retornamos elucidando mais dúvidas sobre o tema da igualdade, como tratado em nosso curso no Saber Direito. Até mais. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, elucidando dúvidas, dirimindo dúvidas sobre o tema tratado no curso Saber Direito, recentemente ministrado por mim aqui na TV Justiça, sobre o princípio da igualdade, a ideia da igualdade, e especialmente ligada à questão das cotas étnicas. Vamos prosseguir então com algumas questões. Quando surgiram e o que são as chamadas ações afirmativas? Dizer ou localizar historicamente quando é que surgiram as ações afirmativas de uma maneira extremamente precisa, me parece um pouco difícil, porque até hoje não há uma pacificação quanto a isso. Eu diria que o mais provável é que tenha surgido nos Estados Unidos em conjunto ou concomitantemente com a Índia, que também adotou medidas de ação chamadas de medidas de ação afirmativa, também para a proteção de certos grupos sociais minoritários que sem essas medidas estavam sofrendo um menoscabo ou um tratamento demeritório dentro da sociedade. Então podemos localizar aí por volta da década de 30, eu diria entre 30 e 35, nós temos o Wagner Act, que é o ato americano ligado ao emprego, de 35, e temos também o primeiro ato de ação afirmativa indiano, que também é de 35, então teria assim uma certa concomitância. Mas a verdade é que algumas medidas protetivas foram surgindo aqui e ali. Eu diria que a expressão ação afirmativa surgiu nessa década de 30, mas já haviam medidas protetivas caminhando, já haviam medidas protetivas que vinham sendo desenvolvidas. Mas a localização da expressão realmente é por volta da década de 30 e, ao mesmo tempo, Estados Unidos e Índia. Vamos a mais uma questão. Em que países multiétnicos vemos exemplos mais claros de ações afirmativas? Olha, os países considerados multiétnicos, eu diria que localizaria Estados Unidos, o Brasil, África do Sul e a Índia, que não é exatamente uma multietnia, mas ela tem grupos sociais que são tratados como castas, são divididos, separados. Para alguns há tratamentos altamente privilegiados, como era o caso dos Marajás, e para outros há tratamentos altamente demeritórios, ou existiam, como era o caso dos Dalits. Mas eu diria que os países onde você tem mais essa questão da multietnia e exemplos mais claros de ação afirmativa são realmente Estados Unidos, Brasil e África do Sul.
Lembrando que no caso dos Estados Unidos e da África do Sul, nós temos nações multiétnicas, mas que não houve o intercurso, a troca de sangue, vamos dizer assim, a mistura sanguínea que houve aqui no Brasil, que é um país que, além de ter essa multietnia, é também miscigenado. Quer dizer, ele vai além dessa questão. Então, as ações afirmativas ligadas a essa questão da multietnia estão presentes nesses países de uma maneira mais pulsante, de uma maneira mais presente, mais evidente, e eu destacaria, inclusive, que nos Estados Unidos nós temos a mais ampla gama dessas ações afirmativas, porque é onde se implementou isso, onde houve os maiores embates ideológicos e, ao mesmo tempo, onde houve as maiores aplicações mais extensas, mais profundas desse tipo de medida, desse tipo de política pública inclusiva. Houve também na África do Sul, no Brasil nós já estamos tendo bastante, evidentemente, isso, mas eu diria que os Estados Unidos é onde tem isso de uma maneira mais ampla, mais profunda e mais antiga, com uma experiência mais antiga em relação a isso. Prosseguindo, vamos ver aqui uma próxima questão. Quais os principais fundamentos para amparar a discriminação favorável a certos grupos étnicos? O fundamento principal, a base, se a gente pode dizer assim, é a questão da inclusão social. Hoje em dia, já é um tema pacífico, claro que você sempre tem discussões a respeito, é algo polêmico, mas a inclusão social está na base da concepção desses grupos minoritários que precisam, que necessitam de um apoio, de um suporte, para que possam acessar os bens produzidos em sociedade e pela sociedade. Como eu disse, comentei no curso, há um pesquisador, um professor, Michael Walzer, que ele fala que é preciso acessar as boas coisas da vida produzidas em sociedade, e que isso tem que estar disponível a todos, e não simplesmente a alguns. Então, se a gente buscar um fundamento favorável a essa inclusão desses grupos étnicos, eu diria que a base é essa mesmo, quer dizer, a inclusão social. E você não fixar, mesmo que de maneira sutil, mesmo que de maneira indireta, você não fixar categorias sociais de pessoas, de indivíduos, em que uns conseguem usufruir, conseguem gozar de certos direitos, e outros não acessam esses direitos. Aí é que vem a ideia da inclusão social, ou seja, só se inclui aquilo que não está incluído ainda. Como os grupos étnicos fazem parte da sociedade, no caso, por exemplo, do Brasil, que é uma sociedade multiétnica, no caso dos Estados Unidos, que também é uma nação multiétnica, como eles fazem parte como composição dessa sociedade, há uma busca, há uma perseguição, até se pode dizer, desse objetivo, quer dizer, de formar um todo mais harmônico, de formar um todo mais coeso, representativo dessa população com esses grupos. Ou seja, há uma tomada de decisão no sentido de que vamos tomar medidas que espelhem, que reflitam a composição da nossa sociedade em relação a esses grupos étnicos. Eu diria que esse é o fundamento principal, princípio, o mais importante, o mais destacado dentro dessa ideia de inclusão social com esse traço, com esse corte dos grupos étnicos. É isso. Então vamos para um breve intervalo. Já voltamos com mais perguntas a serem respondidas dentro do Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos prosseguindo, esclarecendo algumas dúvidas relacionadas ao tema da igualdade das cotas étnicas, tratados no curso do Saber Direito. As cotas universitárias destinadas a certos grupos étnicos é inconstitucional? Essa pergunta demanda uma resposta extremamente simples, porque agora que o STF já julgou o caso, a DPF 187, recente julgamento, não há mais que se questionar a inconstitucionalidade. Acho extremamente improvável que o tema volte a ser tratado pelo STF, talvez num futuro bem mais longínquo, mais adiante, mas acho que pelo momento agora as cotas foram consideradas constitucionais, foi um julgamento unânime,